Muitas mordidas. Estou recebendo muitas mordidas, mas exagerei no carretel e não estou mais usando o carretel para enrolar. Eu só estou sentindo alívio. Bem, até agora pegamos um coca-bule, algo mordeu a ponta da vara grande. Bem prático, não é? Tem uma tira no queixo para não voar. Eu só coloquei de lado, então está mais para um. Próxima tira de ar. Para minhas orelhas grandes, papai peixe coca-bule. Penrail. Comprei cordas de escalada dinâmicas, todas com certificação de segurança Conformité Européenne. Cordas estáticas servem para rapel e dinâmicas para escalada. Ambas podem ser compradas. As dinâmicas são mais elásticas, servem bem como amarrações, além de serem usadas na escalada. Também uso em casa. Eu montei um piso de rede na minha casa. Uso elas como cabos de proa no barco e também como corda de resgate. Esta aqui é um pouco mais fina, 50 metros de corda, ou na verdade são 60 metros, como você pode ver, ela fica bem compacta. Ótimo custo-benefício. Costumo cortar as pontas dessas cordas de escalada e fazer meus próprios nós, em vez de usar arneses. Elas vêm com isso, deve ser uma coisa asiática. Acho que a gente não vê isso na Nova Zelândia. Aqui estão alguns mosquetões pequenos. Esses não são mosquetões de escalada, então eles não são certificados, são só para tarefas diversas. Eu uso eles nas minhas barracas de lona e nas minhas lonas, então eles são super leves, ainda são bem resistentes, mas eu não usaria esses para escalada porque não são certificados. Mas como eu disse, você pode comprar mosquetões de escalada certificados na Temu. Eu compro um monte dessas coisas na Temu. Você tem que tomar cuidado porque isso aqui embola muito fácil. Esse aqui é um paracorde de 7 fios, então se você quiser, pode até desmontar ele. E você pode puxar os fios individuais assim. E esses fios individuais são muito bons para usar como linha de pesca de sobrevivência e também para fazer armadilhas para pequenos animais. Paracorde de alta qualidade, dá uma olhada nisso. Eu tenho várias dessas mangueiras que uso em casa e no jardim, são de qualidade muito boa. Seus cachorros. Oi. Parem de brincar, estão fazendo muito barulho. Vocês são barulhentos demais. Saiam daí. Essa mangueira é incrível. Ela tem uma borracha dentro do material. Mas oi. Por favor. Onde eu estava? Voltando às mangueiras, ela tem um material por fora com a borracha por dentro e é da Lua. Conectores de latão de qualidade e é bem compacto, então sempre levo um desses comigo. Fica aí, ó. Aí eu carrego essas coisas na minha caminhonete e uso para encher meus recipientes de água e outras coisas. Como eu disse, ela fica extremamente compacta e é muito boa para usar em casa. Muito mais durável do que as mangueiras de borracha, porque a luz ultravioleta na Nova Zelândia não a deteriora tão rápido quanto faz com o policloreto de vinila e outras mangueiras que temos por aqui. Indo para o nosso próximo item, isso aqui é um underquilt para a rede. Agora, se algum de vocês já acampou em rede, sabe que faz um frio danado quando você está acampando em uma rede, e se você coloca um colchão inflável no fundo da rede, ele tende a escorregar para os lados.
Então eu recomendo levar um desses underquilts com você, e ele tem um design muito bom. Você pode ver que o formato dele é igual ao da rede, e ele simplesmente se prende embaixo da rede e te mantém aquecido por baixo. Então é um equipamento muito bom, esses underquilts. Tá aí! Experiência de compra online muito boa, entra lá e vê o que você acha. Lembre-se de usar o código para desconto aí embaixo e boas compras! Agora vou mostrar para vocês alguns nós básicos, os prós e contras e as utilidades de cada nó primeiro. É o nó lás de guia. Esse aqui é usado para amarrar uma âncora e é particularmente bom para cargas pesadas. O motivo é que você pode colocar uma quantidade enorme de tensão nele e ainda assim é fácil de desfazer por causa do estilo do nó. E aqui está um lás de guia. Um pouco desafiador de fazer, como todos os nós. Quanto mais você faz, mais se acostuma a amarrar. A maneira mais comum de fazer esse nó, e uma das maneiras mais fáceis de lembrar, é fazer uma alça, que é o seu buraco. A linha principal é a árvore, e a ponta da corda é o seu coelho. Então o coelho passa pelo buraco e depois dá a volta na árvore. E volta pelo buraco novamente. Você pode saber se está dando a volta na árvore do jeito certo, porque se não estiver, o nó vai se desfazer. Agora, a desvantagem do nó de escota é que ele pode se soltar sozinho se não estiver sob tensão constante. E uma maneira de ajudar a fixá-lo é simplesmente seguir a linha principal de volta, dar a volta e passar pelo buraco, assim. E aí você tem um nó de escota mais seguro e é menos provável que ele se desfaça. Você pode até dar uma volta simples nisso. Agora, com todos os nós, quando você estiver amarrando, você quer pelo menos um. O que é isso? Uma ponta de 20 centímetros e assim há menos chance de o seu nó se desfazer. Então faça o sinal do hang loose, mãe gansa, e certifique-se de que sua ponta tenha esse comprimento. Certo, esse é o nó de escota, um ótimo nó. Agora vamos dar uma olhada no nó de escota duplo. É possível fazer um arnês com um nó de escota duplo. Vou mostrar rapidamente porque é um nó interessante. Então, digamos que estou amarrando o arnês para mim mesmo, eu colocaria pulso com pulso e faria minha alça ou minha dobra desse tamanho. Se você estiver amarrando para outra pessoa, peça para ela estender os braços, e é aí que você faz o buraco. Pegue a ponta da alça, que será o seu coelho, para dar a volta na árvore, e você simplesmente dá a volta na árvore com metade dessa alça. Agora, esses dois laços que você acabou de fazer ali vão ser para suas pernas. O coelho dá a volta na árvore e depois volta pelo buraco, e esse laço que você acabou de passar pelo buraco vai ser para a sua cintura, então deixe um pouco frouxo e aí você pode colocar. Então eu coloco isso na minha cintura, coloco uma perna em cada um desses buracos ou desses laços e depois puxo tudo para cima. E como deixei o nó um pouco frouxo, posso então apertar, ajustar bem e aí está meu arnês. Eu posso até combinar isso com o arnês de peito e descer de rapel por um penhasco, ou você pode descer um paciente ferido por um penhasco ou extrair um paciente ferido. Certo, agora eu vou te mostrar esse arnês de peito, que é um nó bem legal. Então vamos começar com um 8 duplo. Em uma bicicleta. E mais uma vez, faça de pulso a pulso. Eu não deixei isso comprido o suficiente para mim, então vou abrir e passar um pouco mais de corda. Agora, a vantagem do nó 8 duplo é que ele pode aguentar uma quantidade enorme de tensão antes de se romper e é um dos poucos nós que são realmente muito fortes. Agora, o motivo pelo qual o nó enfraquece ou é considerado um nó fraco é por causa da dobra na corda. Então, o nó 8 duplo tem uma curva bem suave ao redor dele. Agora eu fiz um grande laço de pulso a pulso e vou colocar isso ao redor do meu corpo e vou dar uma torção nessa ponta e passar um braço por ela, depois vou dar uma torção na outra ponta do laço e passar o outro braço por ali. Em seguida, vou puxar esses laços que torci
ao redor dos meus antebraços, por cima da minha cabeça. E então vou prender todos eles juntos, bem ali no nó 8 duplo com o mosquetão. Depois vou prender isso ao meu arnês de nó direito e assim terei um arnês realmente seguro do qual você não pode cair. Você pode prender isso nas costas também. Então é um arnês bem legal, realmente rápido e fácil de amarrar se você precisar se abaixar por um penhasco ou algo assim, ou se você estiver com alguém que não tem muita confiança. O próximo nó que vou mostrar para vocês é o nó do caminhoneiro. Esse aqui é bem simples. Para amarrar algo na traseira da caminhonete, você vai ter essas pontas descendo e quer enrolar isso embaixo, ao redor do gancho, e aí você tem a ponta da corda. Então você quer tensionar essa corda ou prender bem a sua carga. É bem fácil. Você pode dar uma volta e puxar uma alça por dentro, mas prefiro 2 ou 3, pois fica mais fácil desfazer depois. Então faça várias voltas até formar uma alça e depois puxe a ponta de baixo por essa alça, criando outra alça. É essa segunda alça que você vai passar de volta por cima para tensionar a carga. Aperte bem e faça 1 ou 2 nós simples para manter seguro. Esse é o nó do caminhoneiro. Existem vários tipos diferentes de nós de caminhoneiro que você pode fazer. Outro nó muito legal e bem básico é você dar uma torcida na corda. Depois passar uma alça por essa torcida e usar essa alça que acabou de criar para apertar. Para maior segurança, torça novamente e passe a alça de cima por essa nova volta. É um nó Sheepshank. Sheepshank Trucker's Hitch. Outro Trucker's Hitch bacana. Outro nó só para fazer uma alça em uma corda. Esse aqui também tem vários usos. Esse é o borboleta alpina. Existem algumas maneiras diferentes de fazer esse nó. Você pode dar 3 voltas e depois passar por baixo da corda. E depois voltar por cima passando pelo buraco que você acabou de criar. Essa é uma maneira de amarrar. Assim pode ser bem confuso. Depois de amarrar isso aí, você carrega de lado e aí está o seu laço. Uma maneira mais fácil de amarrar é dar 3 voltas na mão, que é o que eu geralmente uso. Então é só dar 1, 2, 3 voltas. Depois que você der as 3 voltas, pegue o laço do meio, passe por baixo do laço de baixo, segure o laço do meio, depois suba, dê a volta e puxe de volta por dentro dos 3 laços. E mais uma vez, para garantir o nó, puxe de lado. Esse é um nó muito bom para eliminar um ponto fraco de uma corda. Digamos que você tenha uma corda e há um nó desfiado, ou um pedaço da corda desfiado, ou ela foi cortada ou esmagada. Seja o que for, você pode tirar esse ponto fraco e garantir que ele fique na sua volta do meio. 1, 2, 3, deixaria o ponto fraco aqui. Esse é um nó muito forte. A desvantagem é que ele não vai passar por um mosquetão. Então, se você tiver essa corda passando por um sistema, ela não vai passar por um mosquetão. O que você pode fazer é simplesmente dar um nó simples para eliminar esse ponto fraco. E aí sim vai passar por um mosquetão. Isso é chamado, acho que é chamado de nó da morte dos Pirineus ou algo assim, porque se você der um nó simples, esse nó ele pode se desfazer. Mas, cara, nós testamos isso em várias situações diferentes e é muito difícil realmente fazer esse nó se desfazer. A vantagem do nó simples é que ele passa pelo sistema, diferentemente do nó borboleta alpino, além de eliminar o ponto fraco. Vou mostrar mais alguns nós, o manta e o escota, ambos bem rápidos de fazer. O nó de escota é basicamente uma volta e depois outra volta cruzada assim e colocada em um mosquetão. Uma volta, 2 voltas e você cruza elas de volta. Assim seria o nó de escota. Para fazer o nó manta é parecido, mas diferente, então o nó manta é assim. Existem algumas maneiras bem rápidas de fazer esses nós. Você pode cruzar a mão e fazer assim, de modo que as voltas fiquem uma atrás da outra. Esse é o nó de escota. Outra maneira bem rápida é simplesmente juntar as mãos na frente, passar um mosquetão ali e esse é o nó manta. Também é uma boa ideia aprender a amarrar esses nós
ao redor de alguma coisa. Então, para o nó de escota, você enrola, mas sempre é um pouco complicado. Enrola ali e depois passa por dentro, porque existem situações em que você pode precisar fazer o nó de escota ou o nó manta ao redor de algo. E não vai conseguir simplesmente fazer assim, amarrar super rápido e passar o mosquetão, porque se estiver amarrando em uma árvore, isso não vai funcionar. O nó de escota é um nó super forte, porque, mais uma vez, não tem ângulos agudos na corda. O nó figura 9 é muito bom, vou mostrar o nó figura 9. O nome figura 9 vem da ideia de que é como o nó 8, mas você coloca uma volta extra ali e ele é quase tão forte quanto o nó 8. Eu arriscaria dizer que provavelmente é tão forte quanto o nó 8 se você estiver usando corda de 9 milímetros ou mais grossa, mas é muito mais fácil de desfazer. O nó 8 pode ser bem difícil de desfazer depois de ter sido submetido à carga, por exemplo, se alguém caiu da parede ou se você usou para puxar um veículo de um buraco. Então esse é o nó figura 9. Quase tão forte quanto o nó 8 e muito mais fácil de desfazer, é um nó bem legal. Mais um nó, o nó sem nó. Basicamente, você só enrola a corda ao redor da árvore várias vezes e depois faz um meio nó na ponta. E é basicamente isso. Esse é um nó de fricção. Quanto mais voltas, mais fricção. Com 8 ou 9 voltas, nem precisa amarrar a outra ponta. Basta enrolar e deixar a ponta sobre a corda, pois a fricção impede que solte. Ótimo nó para ancoragem. Se estiver em situação de tração 4x4, basta enrolar a corda na árvore, deixar a ponta por cima ou prender com meio nó. Assim, fica fácil desfazer depois. Não tem enrolação tentando desfazer o nó. Tranquilo!